A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Manaus apresenta EBD Online, uma produção da Escola Bíblica Dominical. Fique agora com lição 5 da Revista de Adultos, ministrada pelo professor e diácono Murilo Machado. A paz, Senhor Jesus, meus irmãos, é uma grande alegria para nós estarmos aqui na nossa EBD Online, né? E isso é uma coisa extremamente importante. A gente observa que em várias igrejas pelo Brasil da Assembleia de Deus também tem esse costume de termos uma EBD online para aprendermos a palavra de Deus. E nossa igreja, isso tem sido feito esse ano, e isso é grande bênção, de grande valia para nós também, professores, aprendermos com os nossos irmãos. Então, irmãos, temos aí uma lição gloriosa que tem tratado sobre a encarnação do Verbo. Eu costumo sempre pensar, irmãos, que a parte de Cristo, né, a doutrina, a cristologia, ela foi uma doutrina extremamente debatida pela igreja. A história da igreja nos mostra que tanto a divindade quanto a questão da humanidade de Jesus são doutrinas claras na palavra de Deus, mas que a igreja, como corpo de Cristo, debateu essa doutrina aí praticamente 400 anos, né? Óbvio que a palavra de Deus, ela sempre é imutável, porém as heresias, as seitas, sempre tentando desconstruir aquilo que é verdade, a igreja, como corpo de Cristo, precisou defender essa doutrina, a encarnação do Verbo, a divindade do Verbo, precisou defender essa doutrina. E hoje nós estamos no escopo das nossas lições, que o Verbo se fez carne, ou seja, a encarnação do Verbo, Deus que se fez homem verdadeiramente, e especificamente já estamos aí estudando a lição número 5, que vai ser a próxima lição do nosso domingo, se Deus permitir, que nós temos aí o tema A Verdade que Liberta. E nós temos o nosso texto áureo, que nos diz o seguinte, lá em João 8,32, que vai nos dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o nosso texto áureo conhecido, tão glorioso e maravilhoso. E a verdade prática é o Verbo divino, representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Então, esse verbo que é desde a eternidade, ele é desde a eternidade, na plenitude dos tempos, como vai nos dizer a carta aos Gálatas, na plenitude dos tempos, Cristo, o Verbo de Deus, se encarnou e se fez homem como eu e você, exceto no pecado, para que nós possamos, de fato, termos a nossa vida restaurada, a nossa vida liberta, que é o tema da nossa lição. Então, a leitura em classe vai se encontrar em João, capítulo 7, de 16 a 18. Você que tem a sua Bíblia aí pode nos acompanhar, a sua revista da Escola Dominical. Quero aqui incentivar também. Tem algumas pessoas que estão nos acompanhando também aqui pelo Instagram e também aqui pela nossa transmissão. Se você não tem a revista, é muito importante que você adquira a sua revista. Então, João, capítulo 7, o verso 16 a 18, versículo 37, 38, e depois o capítulo 8, verso 31 até o 36. Então, meus irmãos, como vocês podem ver, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Depois do capítulo 8 vai nos dizer o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu sereis livre?
Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós temos aqui, meus irmãos, os objetivos da nossa lição. Ela é, primeiro, explicar a verdade em Jesus, desde a sua saída da Galileia para Jerusalém. Depois, nós temos também descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus, e pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Então, são os nossos 3 objetivos nesta lição. Então, como introdução, meus irmãos, nós entendemos que a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém e também em relação aos fariseus, e bem como essa realidade de oferecer liberdade aos pecadores, é porque os judeus esperavam uma liberdade política. Os irmãos sabem que, infelizmente, os judeus eles queriam uma liberdade apenas no âmbito político, eles queriam ser livres de Roma, eles queriam ser livres da questão de pagar impostos, eles queriam apenas ter uma liberdade aparente, uma liberdade externa. E nós sabemos que o objetivo do nosso Senhor, de Cristo, do nosso Deus, é uma liberdade no sentido espiritual. É uma liberdade que ela vem a transformar o nosso interior, transformar a nossa mente. E Jesus, como a verdade, como o Verbo encarnado, como de fato aquele que realmente liberta as nossas vidas, ele é maravilhoso para realmente mudar a nossa história. Então, como introdução, é que naquele tempo havia dificuldade de entender, primeiro, Jesus como Filho de Deus. Primeira coisa, o Verbo encarnado, de fato, como o Filho de Deus. E, posteriormente, a liberdade que Jesus oferecia não era uma liberdade política, não era uma liberdade apenas aparente, mas era uma liberdade de dentro para fora, de fato, do pecado que escraviza o homem. Então, a nossa palavra-chave da nossa lição nesta noite está relacionado com a liberdade. Muito se fala em liberdade hoje no nosso tempo. Se nós analisarmos aí as redes sociais, se nós analisarmos hoje o mundo dos negócios, se nós analisarmos o mundo social, muito se fala em liberdade. E, inclusive, hoje ainda se fala em liberdade política, né? Então, a liberdade financeira, a liberdade de se fazer o que quer. Até que ponto fazer o que eu quero, de fato, é liberdade? Até que ponto a liberdade oferecida politicamente, de fato, é liberdade? Mas nós sabemos que não é isso que Jesus veio oferecer para o homem, uma liberdade financeira, uma liberdade social, uma liberdade política, mas Jesus veio trazer as maiores de todas as liberdades, que é a liberdade do pecado. Por isso, a palavra-chave aqui está em liberdade. Quando nós vemos o apóstolo Paulo, nas suas cartas, dizer que ele era prisioneiro de Cristo, mas ele dizia assim, mas a palavra de Deus não está presa. Ou seja, olha a glória do poder do evangelho de trazer a verdadeira liberdade. Por isso, hoje nós estudaremos esta palavra-chave que é a liberdade. Então, nosso primeiro ponto geral, está relacionado a Jesus, a verdade em Jerusalém. Nosso primeiro ponto. E o nosso subtópico do primeiro ponto é da Galileia para Jerusalém. Da Galileia para Jerusalém. Então, irmãos, quando nós entramos no capítulo 7, da perspectiva do apóstolo João, o apóstolo do amor, que traz uma narrativa sobre a obra de Jesus de uma maneira tão gloriosa, e eu poderia dizer que ele consegue traduzir esta divindade de Cristo, mas não somente a sua divindade, ele também consegue trazer a sua humanidade, porque vai dizer que Jesus chorou, que Jesus também se entristeceu, humanamente falando, com a morte de Lázaro. Então nós podemos ver esse Cristo divino, esse Jesus humano, esse apóstolo João que deitou a cabeça no peito de Jesus lá na Santa Ceia,
agora vai nos trazer essa realidade a partir do capítulo 7, onde nós vemos, aqui no comecinho do capítulo 7, quem está com a sua Bíblia, você pode ler no capítulo 7 de João, que vai dizer o seguinte, que Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. E os seus próprios irmãos, ali no versículo 3, diz o seguinte, dizendo que ele deveria se mostrar ao mundo. E esse propósito de Jesus, na visão dos irmãos dele, se apresentar ao mundo, não era com objetivo porque eles criam em Jesus, mas a Bíblia diz ali, no versículo 5, que nem mesmo os seus irmãos estavam crendo nele, não acreditavam nele, era com más intenções. Eu poderia dizer aqui um pensamento meu, quem sabe colocar Jesus em maus lençóis, mas o Senhor, como não é guiado pela visão humana, pelos pensamentos humanos, guiado pela iniciativa apenas humana, mas pela iniciativa de Deus e da vontade de Deus, Jesus não aceita aquele convite, e Jesus, ele vai de maneira, como é que eu poderia dizer? A Bíblia diz que ele foi escondido, se eu posso assim dizer, né? Como que não querendo aparecer, Jesus vai à festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos, meus irmãos? A festa dos tabernáculos representava todo o trajeto de Cristo, todo o seu trajeto, de Cristo não, perdão, todo o trajeto do povo de Israel no deserto, quando eles viviam em tendas, e eles não paravam muito tempo num lugar, ficavam um tempo, quando a nuvem se mexia, ou quando a coluna de fogo andava, eles tinham que levantar acampamento e partir. E nessa vida de 40 anos, vivendo em tendas, vivendo de uma maneira forasteira no deserto, a festa dos tabernáculos nos traz essa ideia de alguém que não tem uma morada fixa, mas representava aquela caminhada de fé, chegando um dia até a terra prometida. E Jesus vai a essa festa. E chegando na festa dos tabernáculos, ele começa a, num determinado momento, pregar a palavra de Deus no templo. Os irmãos percebam que a Bíblia, ela vai nos dizer ali a partir dos versículos, como nós podemos ver aqui, deixe-me ver, versículo 10, e depois lá no versículo 15, quando ele se mostra aos judeus, os judeus ficam surpreendidos com a sua doutrina, e diz como é que este homem aprendeu estas palavras não tendo estudado as Sagradas Letras. E, irmãos, algo que me chama muita atenção é que Cristo já larga para eles a verdade na cara deles. Se eu posso assim dizer, numa linguagem bem popular. A palavra de Deus, ela nos mostra, no versículo 16, o seguinte: Jesus respondeu àqueles fariseus, aqueles homens religiosos, no versículo 16, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Versículo 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, a vontade de Deus, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Ou seja, nós percebemos, irmãos, que Jesus ele sai da Galileia, vai para Jerusalém, não dirigido pela vontade do homem, não dirigido pelas más intenções dos seus irmãos, mas ele vai a Jerusalém na direção de Deus, porque ainda não havia chegado o seu tempo, não havia chegado ainda o momento que Deus queria manifestar de uma forma mais expansiva o seu ministério, apesar de que ele já estava fazendo milagres, prodígios e maravilhas, mas ainda não é chegado o tempo dele ser preso, dele ser levado à cruz, e neste ínterim, ele começa a pregar a palavra, e ele demonstra àqueles homens que a doutrina não era dele, ou seja, a verdade que eu prego, ela não vem de mim mesmo, mas eu, como Deus, trago esta doutrina do meu Pai, no versículo 16. E nós percebemos que muitos acreditavam que Jesus era um profeta, mas havia uma divisão de pensamentos. E aqui, irmãos, é o que nós percebemos hoje. Hoje o mundo globalizado que nós conhecemos, nós poderíamos dizer, não podemos dizer que é a totalidade, mas nós poderíamos dizer que a maioria hoje do povo do mundial, ela já sabe ou já ouviu falar quem é Jesus. E nós entendemos e vemos isso, porque, por exemplo, o Islã hoje, que é a segunda religião maior do mundo, está em alto crescimento, ela entende que Jesus não é Deus, mas Jesus é um profeta. E aqui nós vemos o mesmo problema.
Porque os judeus, muitos que estavam no meio ali, diziam, ele é profeta, mas ele não é Deus. Outros diziam, não, ele é o Cristo de fato. De fato, ele é o Cristo. E outros diziam que ele era enganador, que ele era um falso profeta, que ele estava enganando o povo. Então nós vemos aqui uma divisão, aqueles que criam, aqueles que achavam que era apenas um profeta, e aqui alguém que percebia Cristo como enganador. E da mesma maneira, nós percebemos isso hoje. Isso, irmãos, nos traz uma ideia e um pensamento, que nós já podemos dar uma avançada aqui, no sentido de que não basta para as pessoas apenas ouvir, no sentido de apenas conhecer intelectualmente. Melhor dizendo, vamos deixar mais específico. Não basta apenas nós conhecermos intelectualmente as sagradas letras, porque muitos ateus são doutor em teologia. Não basta pessoas apenas viverem milagres de Deus, porque muitas pessoas recebem o milagre e não voltam para agradecer, e nós vemos na própria Bíblia Jesus curando 10 leprosos e um apenas voltou para agradecer. Ou seja, não adianta apenas conhecer intelectualmente, apesar de ser importante, devemos conhecer sim, mas não basta apenas conhecer intelectualmente, porque Paulo vai dizer que as palavras que ele pregou não eram palavras de sabedoria humana, mas de espírito e de poder. Então, o que nós pregamos é Cristo, o Verbo encarnado, uma pessoa de fato. Não basta apenas experimentar os milagres, mas a mensagem que a palavra de Deus vai dizer é o seguinte, que é o que está no versículo 16, e eu gostaria de frisar com os irmãos, o que está nesse versículo 16. Olha só o que diz aqui. Diz aí, está escrito nesse slide. A minha doutrina não é daquele que me enviou. Não, é no versículo 17. Me equivoquei aqui, irmãos. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Depois, no versículo 17, ele vai dizer algo glorioso, que diz assim, ó. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, agora eu quero frisar essa palavra, conhecerá se ela é de Deus. Então, irmãos, é bom nós conhecermos intelectualmente? Sim. É bom nós experimentarmos os milagres de Deus? Com certeza, quem não quer receber o milagre? Mas eu diria que quando nós, de fato, experimentamos este Cristo vivo em nós, numa experiência verdadeira com Jesus, se alguém quiser fazer a vontade, para fazer a vontade não basta conhecer, tem que ter experiência, tem que ter mudança de vida, tem que ter novo nascimento, tem que ter algo que impacte de fato. Quem teve, e todos que estão aqui com certeza tiveram, essa experiência da mudança de vida, aí a pessoa entende de fato, de verdade. Ela experimenta esta verdade que liberta. E ela sente na sua vida a mudança dos seus pensamentos. Ela sente que ela nasceu de novo. Ela sente agora o desejo de servir a Deus. Ela sente agora o desejo de fazer a vontade de Deus. Ela sente agora o desejo de adorar, de buscar. Meu Deus, eu quero conhecer mais de ti. Então, irmãos, Jesus, como trazendo essa verdade que liberta da Galiléia para Jerusalém, diante daqueles que queriam uma liberdade apenas filosófica ou apenas política, Jesus diz o seguinte para eles, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês quiserem saber se a doutrina de fato que eu estou pregando é de Deus, vocês precisam fazer a vontade dele, e aí vocês vão saber se de fato o que eu estou pregando é verdade. Uma verdade experimentada. Uma verdade que realmente ela traz mudança, a verdade que liberta. Então, irmãos, esse primeiro ponto da nossa lição, da nossa EBD, eu gostaria de deixar frisado aqui, que a verdade que liberta é a verdade experimentada. Eu gostaria de repetir isso. A verdade que liberta é a verdade experimentada. A verdade que nós conhecemos com o nosso intelecto, podemos ver os milagres, mas acima de tudo é aquela que nós experimentamos em nós a mudança de Deus. Aquela que nós experimentamos em nós aquilo que Deus pode de fato fazer, santificando a nossa vida,
lavando os nossos pecados, nos dando uma nova perspectiva, nos dando uma nova história, nos dando uma nova visão. Deus tira aquelas lentes cegas do pecado, como diz a palavra de Deus, que o inimigo cegou os olhos dos ímpios, e Deus vai lá e nos abre a visão, e como tem aquela canção que nós cantamos, eu era cego, agora eu posso ver, maravilhosa graça, Amazing Grace. Né? Então, é muito glorioso, irmãos, quando nós entendemos que essa verdade é uma verdade, de fato, experimentada, conhecida não intelectualmente, mas conhecida de fato. É que nem quando o irmão ouve falar que Deus faz, que Deus age, ele glorifica a Deus. Mas até que chega o dia que ele experimenta o que Deus faz, o que Deus age, o que Deus transforma. Então é aquele conhecimento prático, glorioso do Senhor Jesus. Então, a nossa primeira sinopse diz o seguinte: Jesus encontrava-se na Galileia e, sendo a verdade revelada de Deus, ele dirigiu-se a Jerusalém, que era o centro do conhecimento religioso, que era o centro da onde as discussões religiosas aconteciam, aonde estavam os fariseus, os escribas, aqueles que queriam ser importantes, mas não somente isso, aonde aconteciam as festas bíblicas, aonde acontecia também o templo, onde havia o templo para adoração, e ali Jesus quis começar a se manifestar mais profundamente, apesar de que não havia chegado a sua hora ainda de entregar a sua vida, mas ele estava no processo de desenvolver o seu ministério. Então, o nosso segundo ponto da nossa lição, o segundo ponto geral, diz o seguinte: Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Diante dos escribas e fariseus. Então, o nosso primeiro subtópico, ele vai começar a abordar o episódio da mulher adúltera, irmãos. Por quê? Os irmãos lembram que os fariseus, eles tinham o costume de entender a santidade e de entender uma vida de fidelidade a Deus apenas cumprindo de forma fria a lei. Eles não estavam preocupados se de fato aquilo tinha sentido verdadeiro, mas eles queriam estar bem diante dos homens. Exemplo, eu vi um certo pastor contar que havia um costume em Israel, isso lhe serve como ilustração, se é um fato ou se é uma história, não vai fazer diferença, mas só para os irmãos entenderem a história com o seu sentido. Naquele tempo, os irmãos sabem que era proibido ter criação de porcos em Israel. Por quê? Porque porco era um animal imundo. Porco era um animal que estava contra a lei. Então, era costume não ter criação de porcos. Se alguém perguntou para um rabino, rabino, eu preciso criar porcos porque é o meu ganha-pão. Criar porcos é de onde eu tiro o meu sustento. O judeu praticante. Só que a lei proíbe. O senhor poderia me ensinar uma maneira de eu cumprir a lei e também não perder o meu ganha-pão? E aquele rabino fariseu que estava preocupado em apenas cumprir a lei aparente, ele disse o seguinte: olha, se você criar porcos em cima de um tablado e não pisando na terra de Israel, você não estará pecando, porque só é pecado se o porco estiver na terra de Israel. Ou seja, ele traduziu terra de uma maneira literal e trouxe assim uma maneira de ludibriar, tentar enganar, né? Impossível enganar a Deus, mas tentando enganar diante dos homens. E isso nós vemos, irmãos, aqui no caso da mulher adúltera. Então, a partir do capítulo 8, nós vamos ter essa passagem tão forte, né? Uma atitude de Jesus tão incrível, se eu posso assim dizer, que jamais nós, quem sabe, colocados na mesma situação, teríamos essa capacidade, como Jesus, Filho de Deus, de conseguir sair com tanta maestria de uma situação de aperto. Ou seja, o que aconteceu? Aqueles fariseus, tentando Jesus, a Bíblia diz que eles estavam tentando prejudicar o mestre, eles criaram uma situação e pegaram uma mulher no ato do adultério, e levaram ela diante de Jesus e falaram o seguinte: olha, mestre, essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés, olha só, já começaram a trazer a lei, né? E a lei de Moisés nos diz que
nós devemos apedrejar essa mulher. E eu quero saber agora, o Senhor que é mestre vindo de Deus, estou parafraseando aqui para ficar mais dinâmico. Então, o Senhor que é mestre vindo de Deus, eu gostaria que o Senhor nos dissesse o que nós devemos fazer. Então, irmãos, observem como foi sutil, como foi algo totalmente mal, sentimento perverso de tentar colocar Jesus numa situação estreita. Mas eu gostaria de convidar você, que você lesse comigo Levítico, capítulo 20, quem está com a sua Bíblia aí, você pode ler junto comigo, ou se você está com a internet aberta, entre na Bíblia online aí, coloca Levítico, capítulo 20, o verso 10, que vai nos falar sobre isso. Olha só o que o texto diz, Levítico, o capítulo 20, o verso 10, diz o seguinte: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá quem? Somente a mulher? Não. A Bíblia diz bem claro aqui, ó. Se adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero, primeiro o homem. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Certamente vai morrer o adúltero e depois a adúltera, e a mulher. A Bíblia coloca na ordem. Mas eles tentam criar uma situação para encurralar Jesus, para que Jesus fizesse um julgamento, olha só, tentando fazer que o mestre julgasse errado a Bíblia. Porque seria algo instinto, quem sabe o instinto humano, se não fosse um homem, se é um homem pecador como eu, como nós, quem sabe não, ela é pecadora, deve morrer, já pegava a pedra e já jogava. Só que a Bíblia diz que não, Jesus estava lá, escrevendo na areia, e ele, como a verdade bendita, a verdade que liberta, ele escreve na areia aqueles homens tentando criar uma situação ruim, uma situação que ele iria aplicar errado a lei, e por isso eles poderiam condenar Jesus, pela uma aplicação da lei errada, tentando dificultar a vida do mestre. Olha só o que diz o versículo 6 do capítulo 8, vai nos mostrar que era esse o objetivo. Olha só o que diz aí. Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles queriam que Jesus julgasse errado para acusar Jesus. Esse era o objetivo. Mas Jesus que está ali, escrevendo na areia, percebendo a maldade, não somente conhecendo os pecados anteriores daqueles homens, mas conhecendo o pecado daquele momento. Observe como é profundo. Olha como Jesus, na sua grande sabedoria, ele vê naquele momento, conhecendo o pecado daqueles homens naquela hora, que eles estavam armando contra o mestre. E aí Jesus vai dizer aquela frase que ecoa nos milênios, na história, e diz o seguinte: aquele que dentre vós está sem pecado. Olha só, irmão, esse verbo está. Ele está no presente. Ele está falando do pecado naquele momento, não somente o pecado que eles cometeram durante a sua vida toda, mas quem está agora, quem está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Olha só, Jesus tocando pela palavra na consciência deles, dizendo assim: vocês querem apedrejar essa mulher que vocês trouxeram para mim, adultério. Mas eu, como sou a verdade, sei o que vocês querem fazer. E sei que vocês querem trazer uma aplicação errada da lei. Vocês mesmos são falsas testemunhas, porque se vocês fossem testemunhas verdadeiras, vocês trariam aqui o homem e a mulher para que fossem julgados. E vocês não fizeram isso. Então vocês estão errados. Vocês estão em pecado. Então eu quero saber que quem não tem pecado, então quem não está em pecado agora, não somente na sua história, mas também agora, atire a primeira pedra. E a Bíblia vai nos dizer, olha só o que diz aqui, que quando eles ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos, porque os mais velhos que têm mais consciência sabiam muito mais o que estavam fazendo. E ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Por isso, irmãos, que esta verdade, quando a verdade é colocada de fato, quando o pecado ele é confrontado de fato, quando nós percebemos que a palavra, quando ela é pregada na unção do Espírito Santo e em verdade, ela confronta o pecador e faz com que o pecador ou se arrependa ou
infelizmente, acaba indo embora. É ruim falar isso, irmãos, mas a verdade é que nós não conseguimos agradar a todos. Nós somos servos de Deus e que precisamos pregar a verdade. Existem pessoas que vão se voltar para Jesus, vão se voltar para a verdade de Deus, mas tem pessoas que vão embora. E quando Jesus pregava as multidões, a Bíblia diz que foi a multidão embora, abandonou Jesus. E os discípulos chegaram para o Senhor: Senhor, duro é esse sermão. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes a verdade é confrontativa, é dolorida, é difícil. Viver uma vida de santidade não é fácil. Viver a palavra de Deus não é fácil. Andar com Jesus não é fácil. Tem um preço. Existe uma cruz. E eles foram embora, a multidão, a Bíblia diz. Mas aí os discípulos: Senhor, tipo assim, vamos trazer para uma realidade nossa. Senhor, dá uma equilibrada, dá uma amenizada. Muda um pouco o tom. Está muito pesado. E Jesus falou: olha, vocês não querem ir também? Vocês não querem ir embora? E aí Pedro, como aquele apóstolo mais afoito: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E aqui, irmãos, nós vemos Jesus confrontando o pecado daqueles homens que chegaram para criar uma cilada, criar ali uma maneira de tentar derrubar Jesus. Obviamente não conseguiram. E aí Jesus, vendo aqueles homens indo embora, um por um, largando as pedras, Jesus vai dizer: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E no versículo 11 ela diz: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que poderia condenar, que é santo, aquele que não tem pecado, aquele que é a verdade de fato. Ele disse: nem eu também te condeno. Mas tem uma coisa: vai-te e não peques mais. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui nós aprendemos outra lição, falando a respeito do nosso último subtópico, é que a verdade que liberta, a verdade que é confrontada com o pecador e que é aceita, e que Jesus nos aceita também pela sua graça, ela deve ser vivida e nós não podemos voltar à prática do pecado. A verdade liberta para que nós possamos, de fato, mudar de vida. Jesus, como a verdade encarnada que liberta. Então, o nosso segundo grande tópico... Peraí, acho que me perdi aqui. Não, segundo subtópico, perdão, irmãos, é a verdade revelada. Jesus é a verdade revelada. Então, nesse episódio aí da mulher adúltera, não é por acaso que Jesus declara lá em João, no capítulo 14, o verso 6, algo profundo. Algo que nós ensinamos e nós falamos a todo momento, quando vamos evangelizar, quando vamos falar sobre a verdade de Deus, nós sempre dizemos esse texto: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aqui, irmãos, fica algo marcado que nós sabemos, mas nós precisamos repetir, porque a verdade precisa ser dita e redita, precisa ser falada e falada por todo o tempo que Deus nos der, que não existe outro caminho, não existe outra saída, não existe maneiras de subterfugiar a vontade de Deus. Nós precisamos apenas entrar por este caminho, que é um caminho estreito, um caminho que tem muitas dificuldades, que tem cruz, que tem muitas vezes trabalhos, mas que é o caminho verdadeiro. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a verdade. E aqui, irmãos, nós precisamos frisar algo. A verdade, ela não é um sistema filosófico. Nós sabemos, irmãos, que na história, quando nós analisamos principalmente a questão filosófica, muito foi falado sobre a verdade. O que é a verdade? Inclusive, Pôncio Pilatos pergunta para Jesus, quando ele estava sendo julgado. Jesus disse assim para Pôncio Pilatos: eu vim para testemunhar da verdade. Olha que forte isso. Eu fico imaginando. Eu, sinceramente, irmãos, eu muitas vezes leio, a maioria das vezes leio a Bíblia, e essa passagem em João, quando Jesus está sendo julgado, e eu fico imaginando Jesus ali, flagelado, diante de Pôncio Pilatos, cheio, já tinha sido maltratado pelos soldados, já havia sido ali humilhado,
e ele chega diante de Pôncio Pilatos e diz o seguinte: eu vim para testemunhar da verdade. Pôncio Pilatos, que era um governador, e com certeza era alguém que conhecia as filosofias gregas e romanas, ele vai perguntar o seguinte para Jesus: o que é a verdade? Por quê, irmãos? Porque nessa história da filosofia, nós já podemos perceber que desde os sofistas, que é antes de Sócrates, já era discutido o que era a verdade. Por exemplo, os sofistas, eles já tinham o costume de dizer que a verdade não existia. O que existia era o poder do convencimento. Se eu tenho o poder de convencer algo, independente de ser verdade ou não, a verdade está comigo. Inclusive, isso é muito usado até em aulas de direito, né? Que a verdade não é aquilo que é de fato, mas aquilo que pode ser provado. Ou seja, quem tem mais capacidade de argumento, quem tem mais capacidade de argumentação e de prova, sejam elas verdadeiras ou não, é aquele que estará com a verdade. Pôncio Pilatos, como conhecia a filosofia grega, o direito romano, ele vai dizer o seguinte para Jesus: o que é a verdade? E houve um silêncio. Você percebe isso? Que quando ele pergunta para Jesus o que é a verdade, houve um silêncio. Jesus não responde e ele se volta para o povo para ouvir o que o povo tem a dizer. Porque Pôncio Pilatos não entendeu algo que eu e você entendemos, que Jesus é a verdade encarnada. Ele é uma pessoa. Ele não é apenas um conceito. Ele não é uma filosofia humana. Jesus, como verdade, ele é uma pessoa. Por quê? Porque aquele que experimenta Jesus na sua vida, de fato, ele consegue provar que esta doutrina ela é verdadeira, porque a sua vida foi mudada. Porque agora ele tem intimidade com Deus. Porque agora ele está ligado a este verbo vivo, que não somente está nas coisas que ele pode ver, mas principalmente porque o Espírito Santo de Deus mora nele agora, o Espírito de Cristo está dentro dele, e agora a verdade de Deus está na sua vida. Ele deseja a verdade, ele vive a verdade, ele está em intimidade, ele está agora em comunhão com o Senhor. Então, esta é a verdade que o mundo precisa conhecer, meus irmãos. E é isso que a igreja prega há 2000 anos, que essa é a verdade que o mundo precisa conhecer. É bem verdade que o mundo sem o Espírito Santo não vai conhecer, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e por isso que o mundo não recebe. Mas quando nós pregamos, a Bíblia diz, a Bíblia vai falar, lá em Romanos, no capítulo 10, o verso 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E quando esta fé, ela é pregada, Jesus disse que as minhas palavras são espírito e vida. Olha que coisa gloriosa, irmãos. É aqui, irmãos, que nós percebemos que quando pregamos a palavra de Deus, a própria palavra ela é espírito e vida, ela é poderosa. Eu muitas vezes me perguntei, como é que podia, irmãos, agora fazendo uma reflexão aqui, como é que podia muitas vezes igrejas que a gente, denominações e movimentos que pregavam um evangelho diluído para as pessoas, e como muitas vezes as pessoas tinham uma experiência com Deus. Eu cansei de ver isso na minha caminhada. Como é que pode, em igrejas que estão pregando um evangelho misturado ali, quem sabe um evangelho da prosperidade, movimentos estranhos, fora da palavra de Deus, mas a gente conversava com a pessoa e a pessoa, não, mas olha só, eu usava droga, não saí das drogas, olha, eu tive uma experiência, Deus foi lá, falou comigo, me tirou daquela situação. E eu muitas vezes me perguntava isso. Muitas vezes me perguntava isso, como é que pode? E uma vez um certo pastor disse algo, e aqui eu quero só fazer uma reflexão, né, irmãos, não quero ser categórico, mas eu achei interessante isso que esse pastor falou. Ele disse o seguinte, que o evangelho de Jesus ele é tão poderoso, irmãos. A palavra de Deus ele é tão forte, tão acima do que nós podemos imaginar, que até mesmo diluído ele muda vidas. Até mesmo essa palavra que muitas vezes não vem da maneira que deveria vir, mas ela é falada, um versículo que é falado. Eu conheço pessoas que pegaram um folheto na rua e quando eles leram o folheto estavam afundados na droga, estavam afundados no pecado, mas eles acharam um folheto que vinha voando na rua e eles leem aquele folheto e leem o texto bíblico que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando ele lê aquele texto,
sem ninguém pregar para ele, ele tem uma experiência com Deus e ele é salvo. A gente fica, meu Deus, porque a palavra é poderosa. As minhas palavras são espírito e vida. Então, quando nós pregamos esta palavra gera fé no coração, e gerando fé, e se a pessoa aceita esse Cristo, ele experimenta a verdade que liberta. Ele experimenta a verdade de Jesus. Ele experimenta aquilo que Deus pode e faz nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a sinopse aí do nosso tópico geral, do ponto 2, é Jesus é a verdade que impôs a consciência dos escribas e fariseus dos seus pecados, porque foram confrontados com a verdade, foram confrontados com a palavra, foram confrontados com esta palavra que é espírito em vida, que faz a diferença na nossa vida. Então agora, o nosso terceiro tópico geral, que diz Jesus, a verdade que liberta o pecador. E o nosso primeiro subtópico desse terceiro ponto é a verdade que liberta. Nós já temos falado isso desde o começo e vamos seguir repetindo isso. E aqui vai nos falar a respeito da passagem de João, no capítulo 8 e 31 a 38, que vai nos dizer sobre a mulher adúltera, mas depois vai seguir falando sobre a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E eles não aceitavam, os judeus não aceitavam isso, irmãos. Como muitos não aceitam hoje a verdade de Deus. Quando nós falamos sobre Jesus, quando nós falamos sobre verdade, hoje nesse mundo pós-moderno, né? Hoje que cada um tem a sua verdade. Muito falado isso. Muito batido já, né? Tem sido batido de várias e várias maneiras. Temos estudado sobre isso, inclusive nas lições da nossa escola dominical. Vivemos, de fato, um tempo pós-moderno em que as pessoas hoje não estão preocupadas mais em buscar a verdade. Elas querem viver a sua verdade. E por quê? Se nós analisarmos a história da humanidade, quando houve, lá atrás, no século XVI, né, com René Descartes, que ele tentou provar a verdade pelo intelecto, né, penso, logo existo. E a partir dali houve uma revolução de pensamento onde se tentou, através do conhecimento apenas humano, e depois veio o iluminismo, falando que a verdade era apenas o desenvolver da mentalidade humana, e tudo que veio de tradição e crenças deveria ser apagado, porque a verdade estava na mente, no raciocínio, buscando a verdade daquilo que poderia ser provado pela ciência humana, e não de fato pela fé. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Estamos firmados em algo. A Bíblia diz que a fé é a prova, inclusive, né? A fé é a prova daquilo que não se vê. Então, irmãos, nessa tentativa do homem buscar a verdade pelo conhecimento, pelo intelecto, penso, logo existo, né, aquilo que é provado pela ciência, ele acabou se desviando da vontade de Deus, e hoje nós percebemos um crescimento de pessoas que abandonam a fé. Na Europa, nós podemos ver um crescimento do ateísmo e do pensamento longe de Deus. Por quê? Porque querem provar Deus pelo conhecimento apenas humano. Então, quando nós falamos de verdade, de fé, quando nós falamos de Jesus, as pessoas querem que a gente prove que Deus existe. As pessoas querem que a gente prove por que a Bíblia, de fato, ela é algo inerrante e tal, e ela é, de fato, inerrante, infalível, nós temos certeza absoluta que ela é, mas as pessoas querem que nós provamos pelo intelecto, buscando a confiança na ciência, não a confiança pela fé. E aqui, irmãos, que nós podemos perceber o erro da história da humanidade. Quando o homem tentou buscar apenas o conhecimento, que eu falei no começo, conhecer apenas pela mente, e não é errado Deus nos deu o intelecto, Deus nos deu o conhecimento, mas existem coisas que são atos de fé, e não somente atos de fé, mas ela é uma experiência de fato com Jesus, o Verbo encarnado, a verdade que liberta, uma experiência com Jesus, de fato. E é o que nós pentecostais cremos, é o que nós pentecostais pregamos, uma experiência, uma regeneração, uma mudança de vida. Quando nós recebemos Jesus, recebemos a graça de Deus, do perdão dos nossos pecados, depois, quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, temos experiências com Deus, quando vamos crescendo nesta graça e neste conhecimento, nós sabemos que Jesus é a verdade que liberta,
E é isso que o mundo precisa. A verdade que liberta o pecador. E aqui, irmãos, fazendo uma reflexão, eu gostaria de dizer que é isso que, pela graça de Deus, nós precisamos viver na nossa vida. Em primeiro lugar, viver, obviamente, eu sei que os irmãos vivem, mas como nós estamos refletindo juntos aqui, precisamos pedir, Senhor, me ajuda primeiro a viver esta intimidade contigo, esta verdade que liberta. Porque os irmãos sabem que mesmo quem tem pouco ou tem muito tempo de fé, nós sabemos que as lutas são diárias e que o pecado e as tentações vêm para tentar derrubar a nossa fé, que as lutas vêm para botar à prova o que nós cremos, se de fato nós cremos que Jesus liberta. E quando nós temos os nossos problemas, as nossas limitações, o nosso temperamento, as nossas muitas lutas, ou provações externas de tempestades que vêm para tentar derrubar o nosso barco, é nesse momento que nós precisamos ter a experiência com Jesus, essa verdade que liberta, confiar que Deus ele nos dará a vitória, e ter a experiência com Deus para que, de fato, nós possamos dizer, para a glória de Deus. A irmã está dizendo que está cortando aqui, né? O pessoal está escutando bem aí, irmã Edla? A irmã pode me ajudar? Ah, tudo bem, tudo bem. Tá bom. Então, nessa experiência com Deus, irmãos, que nós temos em primeiro lugar, é essa mensagem que nós vamos pregar ao pecador. A verdade que liberta o pecador é a verdade que nós primeiro experimentamos na nossa vida. O pecador alcançará o conhecimento. E o conhecimento da verdade vai conduzir ele a experimentar a verdade de Deus. Eu vi um certo comentarista falar algo muito interessante. Pessoas que principalmente estudam teologia, quem gosta de teologia, acredito que todos os irmãos que estão aqui gostam de teologia, porque estão aprendendo a palavra, ensinam a palavra, leem a Bíblia, leem estudos, leem a revista, então todos são teólogos. Nós que gostamos de teologia, irmãos, muitas vezes temos a tentação de crer que podemos conhecer a Deus apenas pelo intelecto, apenas pelo conhecimento. Eu vou falar isso por mim, porque gosto de estudar, não posso ser hipócrita em relação a isso, tenho prazer em estudar a palavra de Deus. Mas esse comentarista disse algo muito forte e muito poderoso. Ele disse o seguinte, que o conhecimento sobre a palavra e conhecer a Bíblia, ela é um meio que vai nos levar a experimentar Jesus. E isso precisa ficar muito claro, porque se nós conhecemos muito, mas não experimentamos aquilo que conhecemos, eu não vou dizer que é inútil, mas não vai ter a efetividade que Jesus de fato quer em nós. O conhecimento sobre a palavra, o conhecimento sobre Cristo, ele só será um conhecimento efetivo quando nós, pela graça, pelo poder que vem dele, mas quando também nós cooperamos com Deus e buscamos em Deus, Senhor, me permite, Senhor, pela tua graça, experimentar esse poder, experimentar essa liberdade, experimentar esta área da minha vida que preciso que o Senhor mude. Então, é nesse momento, quando o conhecimento nos conduz a uma experiência, de fato, é que nós podemos experimentar a liberdade de Cristo, a liberdade verdadeira do Senhor Jesus e da sua palavra. E eu já falei aqui o que é a verdade, eu já expliquei para os irmãos que a verdade é uma pessoa, eu não vou ficar repetindo, eu acabei me adiantando um pouco aqui no assunto, mas só repetindo que Jesus, só para frisar mais uma vez, Jesus é uma pessoa. Se você pudesse entender que a verdade, Jesus é uma pessoa, não é um conceito, não é uma filosofia, não é apenas um conhecimento, mas que Jesus é a verdade, que essa verdade é uma pessoa e ter intimidade com essa pessoa, você sairá dessa aula entendendo o que é a verdade. A verdade é uma pessoa e essa pessoa precisa que nós tenhamos intimidade com ela para a glória de Deus. E isso fica evidente no Evangelho de João e fica muito mais evidente quando nós temos o julgamento de Pôncio Pilatos. E nosso terceiro e último ponto, para nós andarmos aqui, que já vai dar quase o tempo da nossa aula, é que verdadeiramente vamos ser livres. A Bíblia vai nos mostrar lá em Romanos, o capítulo 5, o verso 12, o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quando Adão pecou, meus irmãos, infelizmente nós acabamos
trazendo a morte espiritual, a separação de Deus. Não perdemos totalmente, olha só, isso aqui é importante, não perdemos totalmente a imagem de Deus em nós, a imago Dei, como a teologia diz. Porque muitos, principalmente da teologia calvinista, eles vão dizer que nós perdemos totalmente essa imago Dei no sentido de escolher. E Deus não tirou totalmente a escolha do homem. Ela ficou enfraquecida por causa do pecado e da morte. Mas nós não perdemos a liberdade, o livre-arbítrio. Tá bom? Isso aqui é muito importante nós frisarmos, porque hoje na internet, com essa multiplicação de pregadores e tal, muita coisa boa, muita coisa não tão boa, eles tentam trazer que quando o homem morreu nos seus delitos e pecado, ele está morto, ele não pode escolher nada. Isso não é a interpretação correta. Isso não é a interpretação verdadeira. Quando nós morremos, nos separamos de Deus, mas Deus não tirou totalmente a imagem dele. Nós perdemos a comunhão, mas Deus, quando vem pela sua graça, ele nos permite escolher se serviremos a ele ou não serviremos a ele. Quando ouvimos a palavra, temos fé no nosso coração, podemos escolher se queremos ou não queremos. Isso é uma escolha de fato humana pela graça de Deus. Então, quando o pecado entrou no homem, no mundo, pelo homem, o homem estava perdido, estava escravo do pecado, estava escravo da sua vontade. E aqui que eu falei, lá no começo, eu só quero, para fechar, amarrar esse nozinho lá do começo, é que o homem estava escravo dos seus pecados, queria apenas uma liberdade humana, política, uma liberdade social, mas não tinha entendido, muitos, a maioria, né? Os judeus não entenderam, que a sua escravidão era a escravidão dos seus próprios desejos pecaminosos. Homens que cumpriam, aparentemente, o que a lei diz, mas eram escravos do seu pecado. O apóstolo Paulo vai dizer que ele, como fariseu, ele era irrepreensível. Irmãos, olha só, irmãos, que interessante. Paulo não era salvo, e ele diz, conforme a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Meu Deus. E nós sabemos que ele era um homem de Deus, que naquele momento, como já servo de Jesus, ele estaria falando totalmente a verdade. Mediante a justiça que há na lei, eu fui alguém que tinha justiça. E eu era um fariseu de primeira, parafraseando aqui. Mas, ele vai dizer o seguinte, mas considerei tudo como lixo, né? No texto bíblico mais fiel, né? Diz esterco, que é considerado como lixo. Eu considerei tudo como lixo pelo conhecimento da sublimidade de Jesus. Ou seja, ele teve uma experiência com Jesus no caminho de Damasco. E agora ele já não ouvia mais falar dos cristãos, ele já não ouvia mais falar que aquele ou que o outro teve uma experiência com Deus, que Jesus se manifestou a este ou aquele, mas agora Jesus era a verdade que liberta na vida dele e estava libertando ele do pecado de fato. E agora Paulo, ele pode dizer, lá em Gálatas capítulo 2 e o verso 20, já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a fé que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, e agora, se o Filho vos libertar, como disse o evangelista João, na palavra de Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Paulo foi livre, eu e você somos livres, e todos aqueles que aceitarem esta palavra serão livres para a glória de Deus. Então, irmãos, aqui nós concluímos, acredito que dentro do tempo, nos esforçamos para isso. Então, nós concluímos que a verdadeira liberdade, ela só pode ser encontrada em Cristo, glória a Deus, e nós sabemos disso. Então, portanto, aqueles que conhecem a Cristo, e não somente conhecem, mas se mantêm na sua verdade, isso é importante. Hoje as pessoas têm uma experiência, mas logo vão embora, né? É que nem aquela semente na beira do caminho, é que nem aquela semente nas pedras. Ela tem uma experiência, até levanta, até cresce alguma coisa, mas logo morre pelo sol, morre porque o diabo tira a palavra. Então, mas aqueles que se mantêm na sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado, não estão mais aprisionados pelos seus desejos pecaminosos. Agora, de fato, a vida de Jesus, ela mudou a nossa história, e agora nós podemos experimentar que Jesus muda os nossos desejos.
Se nós fazemos o que queremos, irmãos, na vontade da carne, não somos livres. Mas agora, quando, apesar dos desejos, das tentações, pela graça de Deus nós vencemos ela, pelo poder do Espírito Santo, de fato nós somos livres. Não estamos mais presos à carne, não estamos mais presos à nossa vontade, não estamos mais presos aos nossos pensamentos humanos, mas agora temos a mente de Cristo. Agora Deus, pelo poder do Espírito Santo, muda a nossa vontade. Agora nós temos o desejo de servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. E não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Então, aqui eu deixo as minhas palavras, agradeço a oportunidade. Não vou fazer revisão do conteúdo aqui, para os irmãos depois, se quiserem, eu vou deixar disponibilizado, irmãs, num link lá no meu Instagram, esse slide. Se o irmão quiser usar na sua aula, quiser pegar esse slide para apresentar depois na sua aula, na sua classe, eu não tenho na minha classe slide, mas eu deixo aqui disponível para quem quiser baixar, tá bom? Tá lá no link. Quem quiser entrar no meu Instagram já conhece, é o Murilo Machado 77. Clica lá no Linktree, vai abrir, vai instalar o slide, só clicar e baixar, tá bom? Para que você possa usar também na sua EBD. Então, desejo que Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Senhor Jesus, nós chegamos na tua presença bendita, esta verdade que encontrou a nossa vida, encontrou a nossa história, que nos fez ter uma experiência contigo. E isso, de fato, Senhor Jesus Cristo, é o que mais podemos te louvar, Senhor Jesus, por servir a ti, e por o Senhor nos dar o privilégio de andarmos contigo, confiarmos em ti, termos fé em ti, não somente uma fé intelectual, mas, acima de tudo, uma fé relacional contigo, Jesus, que nós podemos ouvir a tua voz, sentir a tua presença, termos o conforto em meio às lutas e às tribulações. Eu te agradeço por cada irmão, Pai, que tem se colocado nesse propósito de aprender a tua palavra aqui todas as terças-feiras, nos domingos, nos estudos diversos, das mais diversas maneiras que o Senhor nos proporciona aprender a tua palavra, na leitura bíblica. Todo aquele que ama a tua palavra, Senhor, abençoa, obrigado, e abençoa os teus irmãos, os teus servos, Pai, os nossos irmãos, melhor dizendo, para que assim possamos glorificar a ti, vivendo a verdade, andando contigo em santidade, conforme o teu querer, Senhor Jesus Cristo. E te pedimos, para a glória do teu nome, Senhor, uma bênção toda especial sobre a vida do nosso pastor Valdino Mar, Pai, cura de toda enfermidade. Nós sabemos que para ti não há impossíveis, e nós cremos nos teus prodígios, nós cremos nos milagres, nós cremos no poder do teu Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor fará sinais a todo aquele que crê, nós cremos conforme a tua vontade, com certeza, mas nós te pedimos, Pai, com fé, sabendo que pela virtude do teu Espírito Santo o Senhor pode curar a vida dele, do evangelista Vanderlei, da irmã que foi pedir oração aqui também, meu Deus. Eu sei que o Senhor pode ir lá e tocar, Pai, numa maneira que nós não entendemos, o Senhor pode fazer. O Senhor pode curar, o Senhor pode mudar o quadro, mudar a história, sim, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, o testemunho seja contado e a tua igreja glorifique a ti e também seja abençoada pelos testemunhos. Nós clamamos, o teu povo clama, ora, pede a ti com fé, sabendo que no teu nome, Jesus, há poder. E neste nome, Senhor, toda língua confessará que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o nosso Rei, o nosso eterno Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. E nós sabemos que o Senhor pode, Senhor, abençoar e que o Senhor pode, Senhor Jesus Cristo, fazer o milagre. Nós te pedimos uma semana abençoada. Protege as nossas vidas, guarda, nos livra do mal e que estejamos diante de ti aprendendo e culminarmos, Senhor, essa semana na tua casa, na escola bíblica dominical, no culto à noite, e assim adorarmos a ti, estarmos em comunhão contigo e com a tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.